Bem-vindos à revisão rápida do Emergency Rules. Eu sou o Lucas Valente e hoje vamos falar sobre sequência rápida de intubação. É o conjunto de medidas para intubação traqueal no paciente sob risco de broncoaspiração, principalmente de conteúdo gástrico. É uma forma de indução da anestesia geral, né? Na parte 1 dessa revisão, vamos falar sobre as principais drogas que a gente utiliza nas salas vermelhas. Vamos começando então pelo fentanil. É um opioide sintético com potência 100 vezes maior do que a morfina. Age ativando os receptores opioides, o que causa analgesia intensa, inibindo a resposta simpática a estímulos dolorosos, assim como a laringoscopia e a própria intubação. Ele demora 3 minutos para iniciar seu efeito, por isso, se possível, deve ser administrado 3 minutos antes da indução. Sua dose vai de 3 a 5 microgramas por quilo. Sua via de excreção é majoritariamente hepática. Suas vantagens em relação à morfina são a menor depressão miocárdica e a menor liberação de histamina. Seus efeitos indesejados são depressão respiratória e rigidez torácica, que ocorre mais com a injeção rápida do fármaco. O antídoto para reverter seus efeitos é o naloxone. As próximas drogas são hipnóticas, ou seja, causam a hipnose, e nas doses que vamos descrever aqui causam inconsciência. O midazolam é o benzodiazepínico que age aumentando a atividade do receptor GABA. Lembrando que o GABA, é uma sigla para ácido gama-aminobutírico, é o principal neurotransmissor inibitório encefálico, então sua ativação deprime o sistema nervoso central. Sua dose é de 0,1 a 0,3 mg por quilo endovenoso. Sua via de excreção é hepática. O início de ação é de 30 a 60 segundos e seu efeito dura de 20 a 40 minutos. Possui um efeito de amnésia importante, sendo comumente utilizado para sedação em doses menores. O antídoto do midazolam para reverter seus efeitos é o flumazenil. O propofol age também nos receptores GABA. Sua dose vai de 1,5 a 2,5 mg por quilo, comumente utilizado como 2 mg por quilo. Lembrando de diminuir 25 a 50% da dose em idosos. Seu metabolismo é hepático. Seu início de ação é de 15 a 45 segundos e dura cerca de 10 minutos. Um de seus efeitos é a atenuação da broncoconstricção, sendo uma opção para a indução na hiperatividade de via aérea. Ele causa depressão miocárdica importante e por isso deve ser evitado na insuficiência cardíaca. Leva à hipotensão após a injeção. Ele leva à depressão respiratória e à apneia dose dependente, fato que já nos fez perder um ícone pop. Devido às suas características bioquímicas, o propofol requer emulsificação lipídica para permanecer estável. Atualmente, utiliza-se óleo de soja e lecitina de ovo, favorecendo o crescimento bacteriano, sendo os mais comuns a Pseudomonas e a E. coli. O frasco aberto deve ser descartado em no máximo 6 horas. É possível deixar o propofol em infusão contínua para manter a sedação, mas pode ocorrer a síndrome da infusão do propofol, no qual doses elevadas, cerca de 4 mg por quilo por hora, são infundidos no paciente por mais de 48 horas, mas há descrição de doses menores e em menos tempo, que causam essa complicação. Essa complicação acontece com frequência maior em crianças, apesar de também ocorrer em adultos. Seu quadro clínico apresenta acidose metabólica, rabdomiólise, hipertrigliceridemia e arritmias. Lembrando que essa complicação é comumente fatal. O etomidato é um derivado imidazólico e também age ativando receptores GABA. Sua dose é 0,3 mg por quilo e sua ação mais notável é ser estável hemodinamicamente e seguro quanto à liberação de histamina. Seu início de ação é de 15 a 45 segundos e dura até 15 minutos. Seus principais efeitos são cardiovasculares, onde notamos boa estabilidade hemodinâmica após a sua injeção, diferente da maioria dos outros agentes que causam hipotensão e depressão miocárdica, sendo então seguro em doenças valvares e isquêmicas. Pode também ser utilizado em choque hemorrágico. Seu efeito endócrino também é notório, pois causa supressão adrenocortical, o que é causa de aumento de mortalidade em UTI, caso não seja reconhecida.
Essa supressão dura até 72 horas e é causada pela inibição reversível da enzima 11-beta-hidroxilase, diminuindo a biossíntese do cortisol. Sua grande vantagem é a estabilidade hemodinâmica, e suas desvantagens são a redução do limiar convulsivo e a supressão adrenal. Seus efeitos adversos são dor no local da injeção e mioclonias, que são contrações musculares geralmente pequenas. A cetamina, ou ketamina, é derivado da fenciclidina e age inibindo os receptores NMDA, que são do glutamato. Lembrando que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório, então a cetamina age de várias formas, sendo simultaneamente hipnótico e analgésico. Sua indução é de 1 a 2 mg por quilo endovenoso, ou 4 a 6 mg por quilo intramuscular. Seu início de ação é em cerca de 60 segundos, demorando um pouco mais se for intramuscular, e dura de 10 a 20 minutos seu efeito. É comumente utilizado para induzir pacientes com hipovolemia, em choque hemorrágico ou depressão cardiovascular por sepse. Seus efeitos sistêmicos incluem, no sistema nervoso central, aumento do metabolismo cerebral e da pressão intracraniana. Seus efeitos psicológicos resultantes das suas ações no sistema límbico são sonhos vívidos, experiências extracorpóreas, alucinações, euforia e até medo. Tem pouco efeito sobre o centro respiratório, sendo rara a apneia após o seu uso, mas lembrando que o paciente perde os reflexos de proteção de via aérea, como a tosse, por exemplo. Ela relaxa a musculatura lisa brônquica, sendo uma broncodilatadora, e uma ótima opção para broncoespasmo. Aumenta a secreção nas vias aéreas, especialmente em crianças, sendo em alguns casos utilizado um anticolinérgico, como por exemplo a atropina, como anticelogogo para diminuir essa secreção. No sistema cardiovascular, ela tem um efeito cardiodepressor direto, mas é compensado e superado pela liberação sistêmica de catecolaminas, aumentando a pressão arterial, frequência cardíaca e débito cardíaco. Aumenta também o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Nota-se então que a cetamina é uma droga de emergência, sendo bem indicada em broncoespasmo, choque hipovolêmico e dificuldade de acesso venoso. Por último, vamos sair dos hipnóticos e vamos para a succinilcolina. Ela é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Existem outros bloqueadores, como o rocurônio e o cisatracúrio, mas são pouco utilizados nas salas vermelhas atualmente. Seu mecanismo de ação é a competição com a acetilcolina na placa motora, causando relaxamento muscular. Sua dose de indução é de 1 a 1,5 mg por quilo. Sua ação inicia-se após 60 segundos e seu relaxamento dura até 10 minutos. Pode ser administrado por via endovenosa, intramuscular ou intralingual. Sim, a forma intralingual é descrita como via de emergência na literatura, inclusive no principal livro-texto de anestesiologia, o Miller. A succinilcolina relaxa a musculatura, facilitando a intubação. Lembre-se que ela apenas relaxa a musculatura e não causa sedação nem analgesia, então em hipótese nenhuma deve ser utilizada sem analgésico ou hipnótico previamente. Ela pode levar à pressão intraocular, devendo ser evitada em traumas oculares. Causa também hipercalemia, elevando o potássio em até 0,5 por litro. Em alguns casos, essa elevação pode ser ainda mais intensa, e por isso, ela pode ser utilizada em até 48 horas do evento, em grandes queimados, lesão raquimedular e vítimas de esmagamento. Após 48 horas deve ser evitada. Tem também potencial de elevar a pressão intracraniana. Agora vamos aos nossos mnemônicos finais. Etomidato começa com E, de estabilidade hemodinâmica, epilepsia, pois diminui o limiar epileptogênico, e insuficiência adrenal. Não, que coisa absurda. Sim, mais uma corruptela para mnemônicos. Continuando, Propofol começa com Pro, de profunda depressão miocárdica, lembrando para evitar encardiopatas. A cetamina começa com C, de catecolaminas, o que eleva a pressão, frequência cardíaca e débito cardíaco. Para situações especiais, no caso de um trauma, onde o paciente está todo quebrado, pode-se usar a ketamina. E no broncoespasmo,
que temos nos pacientes que têm asma e DPOC. Vamos usar a própria sigla DPOC. O que eu dou nesse caso? De Propofol ou cetamina. Eu fiz uma vez essa tabela para montar um crachá para os residentes do nosso serviço que rodam no bloco de emergências. Ela tem um pouco de cada droga, com as doses a serem feitas. Essa imagem está disponível na descrição do vídeo. Essa parte em cinza eu fiz para facilitar a diluição e já preparar a droga de acordo com o peso. Por exemplo, o fentanil. Pede-se para aspirar 6 ml de fentanil puro e completar para 10 ml, com 4 ml de água destilada, Para cada 10 kg do paciente, faz-se 1 ml da diluição, facilitando assim a conta. Por exemplo, num paciente de 70 kg, quanto devemos fazer da solução de fentanil? 7. Acertou. Ah, miserável. Mais fácil, né? E no caso, se quisesse fazer Propofol, seriam 14 ml. Outro que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo é esse Excel que eu levo no celular e no pendrive, caso eu queira resolver as contas mais rapidamente. É só colocar o peso do paciente que ele calcula as outras doses. E aí, gostou? Então dá uma curtida na página do Emergency Rules, no YouTube e no Facebook. Lá no Facebook tem diversos posts sobre medicina de emergência, com casos clínicos, revisões, indicações de estudos e outros assuntos. Críticas, sugestões, inclusive sugestões de revisões e elogios são muito bem-vindos para podermos fazer um conteúdo melhor para vocês. Um agradecimento especial ao colega Sandro Spengler, que me ajudou aqui com essa revisão. Até a próxima e um abraço.